Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes da Notprint Assistência Técnica. Hoje estamos aqui com o MacBook Pro do ano de 2017, esse aqui é o A1708 e ele não está ligando. Porém esse vídeo não é um vídeo de reparo e nem de avaliação, é para a gente conversar aqui um pouco como que a Notprint trabalha, tá? Então o que acontece? Esse MacBook aqui vai servir de exemplo, aí isso aí vai acabar se encaixando para outros casos semelhantes a esse, que são várias dúvidas que às vezes o cliente tem aí durante a aprovação, até antes de enviar o equipamento. Então como que funciona o reparo aqui da Notprint, ou o orçamento, tá? Então, se você está chegando agora, não sabe o que é a Notprint é uma assistência técnica especializada em reparos de notebooks e MacBooks. E recebemos equipamentos de todo o Brasil. Então, se você precisa de reparo, sempre na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp. Fique à vontade para saber como que trabalhamos. E se você ainda não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, peço que se inscreva, e algo muito importante, ative o sininho para receber notificações quando tiver vídeos novos, tá? Então agora vamos conversar aqui um pouquinho como que a gente trabalha, tá? Então o que acontece? O nosso orçamento é gratuito, tá? Então nenhum custo para a gente passar o orçamento. Então conforme eu disse, a gente recebe equipamentos de todo o Brasil. Então esse equipamento chegando aqui, a gente vai dar entrada no sistema, vai ser informado que o equipamento chegou e aí ele vem aqui para a bancada, onde a gente irá realizar a avaliação desse equipamento. Já tem vídeos aqui, tem uma playlist de avaliação, então quem quiser ver mais profundamente, assim, com mais detalhes como que é realizada essa avaliação, procura a playlist aqui, avaliações, tá? Então nesse caso aqui desse MacBook, que vai servir de exemplo, ele é uma avaliação. Então o que acontece? Chegou, abriu a ordem de serviço, o cliente foi avisado, ele vem aqui para a bancada onde a gente vai realizar essa avaliação. E essa avaliação consiste em identificar o defeito reclamado, o defeito apresentado, só observar o que está acontecendo com o MacBook ou o que não está acontecendo. No caso, ele deveria ligar, não liga. Então a gente vai constatar se realmente ele não liga ou se ele liga, se ele apresenta o defeito reclamado pelo cliente, por exemplo, esquentando, se desligando. A gente vai testar para verificar o defeito reclamado. E neste caso aqui que não liga, a gente vai verificar, analisar utilizando multímetro, osciloscópio, todas as ferramentas diagnósticas que a gente tem aqui, o microscópio para fazer uma inspeção visual, tudo isso aí para a gente tentar identificar o setor que está danificado. Identificando esse setor que está danificado, tudo isso é sem intervenções. E aqui outra coisa, o que é intervenções? Aqui no meu caso, é remover um componente, é usar a estação de retrabalho SMD, é aplicar calor. Quando a gente pega ela e aplica na placa, a gente está aplicando calor. Isso é intervenções. Ou pegar o ferro de solda. Pegar o ferro de solda e aplicar na placa, utilizar o ferro de solda na placa do cliente. Isso são intervenções. Na avaliação, a gente não faz nada disso, de intervenções. A gente apenas avalia, analisa, utiliza o board view, o esquema elétrico, a fim de localizar o setor que está danificado. Identificando esse setor que está danificado, a gente vai formalizar o orçamento em base disso. Então o orçamento é bem variado, depende do equipamento, depende do setor que está danificado, depende dos componentes. Então a gente vai preencher o orçamento e passar para o cliente. Se for aprovado, aí sim ele vai entrar para uma fila. Depois, quando chegar a sua vez de reparo, a gente vai desmontar e vai começar a realizar as intervenções. Se for reprovado, a gente simplesmente monta ele e devolve da mesma maneira que recebemos, sem aplicar nenhum único calor, sem ferro de solda, sem intervenções, tá? Então é assim que funciona e sem nenhum custo, é gratuito, tá? Até essa parte é gratuito. Então fez a aprovação, aí sim a gente vai fazer as intervenções conforme eu falei. Vai começar a fazer uma tentativa de reparo. Sim, é uma tentativa de reparo. Não quer dizer que quando a gente passa o orçamento, a gente garante 100% que a gente vai conseguir reparar a placa do cliente, pois isso aí é uma incógnita, até a gente começar a fazer uma intervenção e ir avançando com o reparo. São componentes eletrônicos, vários fatores aqui impossibilitam às vezes um reparo. É um CPU queimado,
Só que para a gente saber se esse CPU está queimado, claro, existe várias maneiras da gente medir isso antes de fazer uma intervenção, mas às vezes aquele CPU precisa estar ligado para ele fazer os processos. Em notebook, MacBook, tem um negócio que chama sequência de start. Então essas sequências são várias etapas até chegar e apresentar vídeo. Então sim, são vários fatores que a gente precisa estar aí avançando, fazendo as intervenções até ele ligar e apresentar vídeo. Então, nesse caminho, muitas coisas podem acontecer e a gente pode descobrir componentes com defeito durante essa reparação, durante as intervenções. Então, a gente só vai saber se vai ter reparo 100% após a conclusão das intervenções. E aqui no caso da Notprint, somente saber se está tudo funcionando após aquele checklist que a gente realiza aqui. Vocês que já acompanham o canal já viram a gente fazendo testes e vou deixar um card aparecendo aqui para quem quer saber como que são realizados esses testes. E aí sim, após esses testes, a gente vai ter certeza que o reparo foi concluído com sucesso. Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha. Bom, explicado essa parte, então como que a gente trabalha, como que é realizado as intervenções, algumas dúvidas surgiram recentemente aqui com alguns clientes, tá? E eu acredito que seja normal ter essas dúvidas, até porque os clientes são leigos. Se eles estão enviando aqui para a gente fazer um reparo de eletrônico, um reparo de microeletrônica, de componentes minúsculos, através de microscópio, ferramentas de alta precisão, é porque eles são leigos, não têm essa expertise, não têm essa estrutura, então acredito que eles não entendam todo o procedimento aqui que é passado. Por exemplo, e a gente passou um orçamento de um MacBook e ele não teve reparo, infelizmente não teve reparo. Foi aprovado, a gente iniciou as intervenções, porém, por algum motivo ou outro, não teve reparo, seja de um CPU que estava com defeito, ou um chip T2 corrompido que não tem como substituir. Então, assim, são vários os fatores que podem causar o não sucesso, vamos dizer assim, do reparo. Então, o que acontece nesse caso? O cliente aprovou, a gente fez as intervenções, mas infelizmente não teve reparo. A gente monta ele, limpa as intervenções realizadas na placa, tira o máximo de sujeira de fluxo possível, volta os componentes da forma que estavam e a gente monta e devolve, sem nenhum custo. Isso não tem custo, tá? Então a tentativa de reparo aqui na Notprint, até o dia que está saindo esse vídeo, não tem custo. Eu acredito que continuará assim, a não ser que algo mude no futuro. Mas até a data desse vídeo não tem custo a tentativa de reparo. Então a gente volta os componentes, limpa a placa, monta e devolve, sem nenhum custo. Porém, esse caso em específico que eu estou dando de exemplo, o equipamento chegou para o cliente e ele levou numa autorizada da Apple para substituir a placa-mãe, né? Já na autorizada da Apple, disseram para o cliente que esse MacBook tinha sofrido intervenções, tinha sido removidos componentes e foi feita uma tentativa de reparo. Então, nesse caso, a autorizada não concorda com isso, viola as regras da Apple e devolveu o MacBook para o cliente. Nem se dispôs a passar um orçamento de substituição de placa-mãe. A Apple simplesmente condenou o MacBook e nem deu a possibilidade de substituição de placa. E o cliente questionou, tá, mas vocês disseram que não faz intervenções e a autorizada Apple está dizendo que tem marcas de intervenções. Então, assim, tem intervenções após aprovação. Se não fosse aprovado, não teria intervenções. Não tem como a gente fazer um reparo sem intervenções. Um reparo sem intervenções é a substituição da placa-mãe. E vocês sabem que aqui a gente não substitui a placa-mãe. A gente faz o reparo da sua placa-mãe, que é algo que a autorizada Apple não realiza. Eles não realizam intervenções na placa-mãe, eles não mexem com solda, eles simplesmente substituem a placa-mãe. E aqui a gente faz a intervenção para recuperar a sua placa-mãe, recuperar os seus dados que estão na placa-mãe, pois esse aqui no caso é o A1708, é o último MacBook lançado pela Apple com SSD ainda removível. Após isso, todos os SSDs são soldados. Então o que acontece? Quando o seu MacBook dá um problema e não tem como consertar a placa-mãe, se você não tiver um backup na nuvem, um backup num HD externo, você simplesmente perdeu os seus dados. E a Apple tá nem aí para isso. Então o que a gente faz aqui
sim, é uma tentativa de reparo. A gente só vai ter a certeza após a conclusão desse reparo. Então, pode acontecer após a aprovação, pode não, vai acontecer após a aprovação, essa tentativa de reparo. E se infelizmente não tiver reparo, são poucos os casos, mas sim, existem casos que não dá reparo. Antes a gente conseguisse reparar tudo, né? Seria o ideal, para a gente seria melhor. Quanto mais a gente consertar, mais dinheiro em caixa entra. É óbvio, a gente não está aqui por uma filantropia, não está trabalhando de graça apenas por prazer. O objetivo da empresa é ganhar dinheiro, né? E como a gente não cobra na tentativa de reparo, então o único modo de ganhar dinheiro é consertando o seu equipamento. Então, se a gente conseguir atingir esse objetivo, melhor para a empresa, tá? Então, se acontecer de não ter reparo, sim, a placa vai ter marcas aí de intervenções. É isso que eu quero explicar para vocês. Esse é um dos pontos que eu queria explicar para vocês, que é uma das dúvidas que surgiram em um ou outro equipamento que não teve reparo e aconteceu do cliente levando uma autorizada da Apple, por exemplo, e eles disserem isso para o cliente, tá? E o cliente não entendeu porque teve intervenções na placa. Parece óbvio, mas eu entendo que os clientes são leigos, então por isso dessa explicação desse vídeo. Já o segundo ponto que eu quero explicar é o caso desse MacBook que está aqui. Esse aqui é um MacBook que veio por uma assistência e o MacBook chegou para essa assistência sem reconhecer o SSD. Esse MacBook estava ligando, já não está mais. Ele desmontou o MacBook para conferir na frente do cliente e num acidente ele deixou cair uma ferramenta em cima da bateria e aí furou a bateria e começou a sair fumaça. Aí ele desligou a bateria correndo, porém após isso o MacBook não ligou mais, tá? Então teve um acidente na assistência que esse MacBook passou e a própria assistência mandou aqui para a gente recuperar ou tentar recuperar esse MacBook. Porém esse cliente disse o seguinte, é um exemplo, tá? Não é somente esse cliente que questiona isso ou exige isso. Ele disse que quando a gente for passar o orçamento, ele quer um orçamento detalhado de todos os componentes que serão substituídos, com especificações técnicas, tudo no mínimo detalhe. Infelizmente, não tem como a gente passar nos mínimos detalhes no orçamento. Por que isso? Como eu disse, a gente vai analisar a placa lógica, por exemplo, a gente vai analisar a placa lógica aqui. Vamos supor que o defeito esteja aqui, ó, no VRM do processador, tá? Nessa região, a gente identifica uma falha nesse circuito aqui através do osciloscópio, multímetro, e a gente identifica o defeito nesse circuito. Como eu disse, a gente não faz intervenções antes da aprovação. Então a gente vai passar um orçamento de reparo da placa lógica com troca de componentes. Porém, esses componentes específicos, a gente só irá saber após a conclusão do reparo quais componentes foram trocados, somente a gente realizar as intervenções. Pois quando a gente inicia as intervenções, a gente vai substituir um componente, pode ser que apareça outro, e assim a gente vai tendo, e assim a gente vai avançando nas etapas de reparo, até o momento que ele liga e apresenta vídeo, tá? Então, os componentes exatos que a gente irá substituir, quais componentes que foram substituídos somente após a conclusão do reparo. Não é por má vontade, não é de má fé que a gente não passa quais componentes que a gente irá substituir no orçamento. Isso a gente até pode depois detalhar quando o reparo for concluído. Então, é desta forma que a gente trabalha. Agora, se a gente na hora de fazer a avaliação, a gente fizesse intervenções, já arrumasse o equipamento e aí passasse o orçamento, sim, eu saberia quais componentes com exatidão que foram substituídos. Porém, é uma política da Notprint. Aqui a gente não realiza intervenções sem aprovação do orçamento, tá? Então é assim que a gente trabalha. Então, acho que ficou claro aí os dois pontos. Se ficou alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixe nos comentários. É um vídeo mais para esclarecer aqui como que a gente trabalha e também sanar esses pontos de dúvidas aí que às vezes ficam para os clientes, tá? Então espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo.